Título 3 da Organização do Estado. Capítulo 1 da Organização Político-Administrativa. Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estados, Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Parágrafo 1º. Brasília é a capital federal. Eu já vi questão de concurso colocando na alternativa. O Distrito Federal é a capital federal. E muito candidato errou a questão. Então isso aqui cai em prova. Brasília é a capital federal. Parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Lei complementar não é lei ordinária. Parágrafo 3º. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Então, o que você tem que prestar atenção? Que aqui não é referendo, é plebiscito. E o Congresso Nacional precisa aprovar por meio de lei complementar. Então, temos necessidade de duas aprovações. Uma primeira aprovação é da população diretamente interessada, através de plebiscito. E do Congresso Nacional, por meio de lei complementar. Aprovação para quê? Para essas modificações com os estados. Que modificações são essas? Incorporação entre si, subdivisão, desmembramento. Então, falou nessa metamorfose com relação aos estados, lembre-se da necessidade dessas duas aprovações. Uma primeira, mediante plebiscito da população diretamente interessada, o que é óbvio, o que é lógico, porque são elas que sofrerão com as mudanças. E do Congresso Nacional, por lei complementar. Aqui não é Câmara dos Deputados, não é Senado. As duas casas juntas. Congresso Nacional, por lei complementar. Parágrafo 4º. A criação, incorporação, fusão, desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então, qual é a diferença do parágrafo 4º para o 3º? Que no parágrafo 4º eu estou tratando de municípios e a lei é estadual. No parágrafo 3º eu estou tratando de estados e a lei necessária para aprovação é a lei complementar do Congresso Nacional. Só que aqui, com relação aos municípios, eu também tenho uma lei complementar federal. Essa lei complementar é uma lei que dará um período. Período para quê? Para que haja essa metamorfose, essas mudanças com os municípios de criação, incorporação, fusão e desmembramento. Então, isso vai acontecer por lei, só que é a lei estadual. Então, faça essa associação. O município está para a lei estadual, assim como os estados estão para a lei complementar. Só que não esquece, existe uma necessidade de lei complementar também aqui no caso dos municípios. Só que essa lei complementar é apenas para dar uma janela, um período. E com relação à participação da população envolvida, interessada, aqui no caso de incorporação de estado, subdivisão, desmembramento, você precisa observar que essa população diretamente interessada, ela aprova por meio de plebiscito. Já no caso do município,
O que acontece com a população envolvida é que é uma consulta prévia, não se fala em aprovação. Então, você preste atenção nisso, que lá nos estados é aprovação, com relação a municípios é consulta, e também que a expressão utilizada para um e para outro é diferente. Quando se trata dos estados, fala-se em aprovação da população diretamente interessada. No caso dos municípios, fala-se em consulta prévia às populações dos municípios envolvidos. Com relação ao plebiscito, é igual. Nos dois casos, temos o plebiscito. Agora, uma última diferença importante para te ajudar a não errar questões sobre esses parágrafos é no caso aqui da criação. Quando falar em criação, é só com relação a municípios. Com relação aos estados, você só tem incorporação, subdivisão e desmembramento. Você não tem criação. Artigo 19. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Então não há uma relação nem positiva nem negativa, nem para subvencionar, nem para embaraçar o funcionamento, muito menos com os seus representantes. No entanto, para colaboração de interesse público é possível, existe essa ressalva, só que na forma da lei. Inciso 2. Recusar fé aos documentos públicos. E 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Então, estas vedações se aplicam a todos os entes federativos da administração direta, União, estados, Distrito Federal e municípios.